Então, bom dia, pessoal! Hoje nós iniciaremos mais um treinamento do 2RE Ensina, que será ministrado por mim, Ariana, e pela minha colega Laís, e será sobre regime de bens. Então, os regimes de bens eles são adotados pelos casais e estipulados previamente ao casamento ou à união estável, e eles servem para definir as regras que incidirão sobre o patrimônio do casal, conforme o artigo 1639 do Código Civil. Mas quais são os regimes de bens? Nós temos a comunhão parcial de bens, temos a comunhão universal de bens, temos a participação final nos aquestos, temos a separação obrigatória de bens e temos a separação total de bens. Anteriormente à Lei 6.515 de 77, a comunhão universal de bens era o regime comum adotado pelo casal. Após a mencionada lei, tornou-se a comunhão parcial de bens. Então, quando não é estipulado um regime previamente ao casamento, é adotada a comunhão parcial de bens. E isso está no artigo 1640 do Código Civil, que diz que não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime da comunhão parcial. A comunhão parcial de bens está descrita no artigo 1658 até o 1666 do Código Civil. E nela, a comunicação dos bens adquiridos onerosamente durante a constância do casamento e aqueles adquiridos a título gratuito não há comunicação. Então, o cônjuge ou o companheiro ele não vai herdar os bens comuns porque ele possui meação sobre estes bens. E a concorrência com os descendentes em relação aos bens particulares. Então, aqueles bens que são doados apenas para um do casal não vai comunicar e ele vai concorrer com os descendentes. Na comunhão universal, que está descrita nos artigos 1667 até o 1671, a comunicação dos bens adquiridos previamente ao casamento e posteriormente também, de forma onerosa ou de forma gratuita. Então, se houve uma doação, vai comunicar para o casal, a não ser que haja uma cláusula de incomunicabilidade estipulada. Neste caso, o cônjuge ou companheiro não vai herdar os bens comuns ou particulares porque ele já possui a meação sobre esses bens. Ainda na comunhão universal de bens, conforme prevê o artigo 1668 do Código Civil, alguns bens serão excluídos da comunhão. E esses bens são os doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar, os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizada a condição suspensiva, as dívidas anteriores ao casamento, a não ser que elas sejam de despesas com seus apressos ou reverterem em provimento comum do casal, as doações antinupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade, conforme a gente viu anteriormente, e os bens referidos nos incisos 5 ao 7 do artigo 1659. Só a título de informação, o fideicomisso é um encargo testamentário em que um fiduciário administra bens para transferi-los a um beneficiário segundo condições estabelecidas pelo testador. E ali, no slide anterior que a gente viu que os bens referidos no artigo 5 ao 7 do 1659, tá aqui, que são os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. A participação final dos aquestos também é um regime previsto por lei e para a gente entender um pouco ele, nós precisamos entender o que são os aquestos. São os bens adquiridos de forma onerosa durante o período de casamento com os esforços comuns do casal. Ou seja, durante o período de casamento, submete-se às regras da separação convencional de bens, ou seja, todos os bens que os cônjuges possuíam antes do casamento ou adquiridos individualmente perante o casamento, são de forma individualizada de cada um. E no momento da dissolução, do divórcio ou do falecimento, entra em vigor a comunhão parcial de bens, onde os bens adquiridos no período do casamento serão partilhados de forma igualitária.
Isso. Aí, os bens recebidos por herança ou doação não comunicam nesse regime de bens. Na participação final dos aquestos, nos artigos 1672 a 1686 do Código Civil, ele informa que tem alguns bens que eles serão excluídos da partilha, ou seja, os bens que foram adquiridos antes do casamento, os bens adquiridos por doação ou por herança e as dívidas referentes a esses bens. Em todas as transições de imóveis pela participação final dos aquestos, há a necessidade da autorização marital ou usutória do companheiro para que seja realizado essa transição. Ou seja, se tiver alguma informação ou alguma exceção no pacto antinupcial, não há necessidade da autorização dos cônjuges. A separação obrigatória de bens é um regime que é imposto por lei em alguns casos específicos. Nesse regime, os cônjuges eles têm a administração e a propriedade dos seus bens de forma individual, adquiridos antes ou depois do casamento. Esse regime ele é imposto em alguns casos específicos. No casamento de pessoas maiores de 70 anos, em casamentos de pessoas entre 16 e 18 anos sem a sua emancipação, e em casamentos que são realizados sem observância das causas sucessivas. Conforme o artigo 1523 do Código Civil, ele informa que o casamento ele não deve ocorrer quando o viúvo ou a viúva decide se casar novamente sem que seja realizado o inventário ou a partilha de bens, quando um divorciado se decide se casar novamente sem que seja feito a partilha de bens ou a sua homologação, ou então quando a viúva ou a mulher tenha se casado novamente antes do período de 10 meses da dissolução ou do falecimento do seu cônjuge. A separação total de bens também é um regime do Código, onde ele informa que os bens adquiridos de forma antes do casamento ou no período do seu casamento, eles são de propriedade e usufruto exclusivo de cada cônjuge, não entrando na partilha de bens em caso de falecimento ou divórcio. O pacto antinupcial ele vai ser obrigatório em alguns regimes de bens e ele é estipulado previamente à celebração do casamento por meio de escritura pública. É ele que vai dizer como que vai funcionar esse casamento também. Então, caso seja na separação total de bens, os bens vai ser mencionado na escritura que vão ser todos separados ali. Antes da vigência da Lei 6.515 de 77, não havia exigência do pacto antinupcial. Então, regimes que precisam de pacto antinupcial previamente à lei, a gente não vai fazer porque não vai ter o pacto mesmo. Quais são os regimes que carecem de pacto antinupcial? A comunhão universal de bens, a separação total de bens e a participação final nos aquestos. Na comunhão parcial de bens, não há obrigatoriedade do pacto antinupcial, uma vez que ele é o regime acordado quando não há um acordo especificamente, previamente ao casamento. Então, conforme diz o artigo 1640, não havendo convenção ou sendo nela nula ou ineficaz, vigorará quanto aos bens entre os cônjuges o regime da comunhão parcial, que foi o que a gente viu antes. E o parágrafo único diz: poderão os nubentes, no processo de habilitação, optar por qualquer dos regimes que este Código regula. Quanto à forma, reduzir-se-á a termo a opção pela comunhão parcial, fazendo-se o pacto antinupcial por escritura pública nas demais escolhas. Ainda na separação obrigatória de bens, não há obrigatoriedade do pacto antinupcial, uma vez que é um regime estipulado por lei. Então, como as pessoas que se incluem naqueles casos mencionados pela Laís precisam ser casados pela separação obrigatória de bens, não vai ter um pacto antinupcial, porque não é uma escolha, Então, conforme a gente viu antes ali, é obrigatório o regime da separação de bens do casamento, das pessoas que contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento.
da pessoa maior de 70 anos e de todos que dependerem para casar de suprimento judicial. O pacto, nós faremos o registro no livro 3, que é o registro auxiliar, e ele será averbado nas matrículas. Então, em todos os casos que as partes, seja transmitente ou seja adquirente, for casada por regime diverso do legal e tiver o pacto antinupcial, nós faremos a averbação autônoma. Nos casos que ainda não há o registro do pacto antinupcial no livro 3, nós precisaremos de requerimento, que poderá ou não conter a matrícula em que será averbado esse pacto antinupcial. Ele pode ser assinado no balcão de atendimento, mediante apresentação de documento oficial com foto, ou ainda com firma reconhecida ou assinada digitalmente. A gente ainda precisa de escritura pública, de pacto antinupcial, envio original, certidão ou cópia autenticada pelo tabelionato de notas, ou ela ainda pode ser assinada digitalmente pelo escrevente. E também será necessário a certidão de casamento, atualizada dentro de 90 dias, conforme o nosso Código de Normas exige, envio original ou cópia autenticada pelo tabelionato de notas, que também poderá ser assinada digitalmente. Quando se tratar de união estável, como não foi realizado um casamento, o pacto patrimonial, neste caso, ele vai seguir as mesmas regras de quando há o pacto antinupcial, porém com exceção da certidão de casamento, porque não foi realizada ainda. Então serão aplicadas as mesmas regras. Nós registraremos o livro 3 e faremos a averbação no livro 2. Porém, caso o pacto já tenha sido registrado em outra serventia, nós poderemos pedir a certidão desse pacto antinupcial, ou, se ele constar no título que estivermos registrando, nós poderemos averbar na matrícula com base nesse título. O pacto antinupcial está disposto no artigo 707, que diz que é obrigatória a averbação autônoma da convenção antinupcial e do regime de bens diverso do legal na matrícula, referente a imóvel ou direito real pertencente a qualquer dos cônjuges, mesmo o adquirido posteriormente ao casamento. No ato de transmissão, o oficial deverá tomar as providências necessárias para que se proceda, quando for o caso, à averbação das convenções antinupciais, tanto do comprador quanto do vendedor, a fim de garantir a segurança jurídica do negócio. Ainda no parágrafo 2º, não havendo no título menção ou registro do pacto antinupcial em livro auxiliar, de outra serventia de registro de imóveis, fica facultado, a requerimento da parte, o registro naquela em que será feito o registro do título, se esta for o domicílio dos adquirentes. E o artigo 708 diz que será dispensada a apresentação da escritura de pacto antinupcial ou da certidão de seu registro, quando o regime de bens e os dados de seu registro no livro auxiliar de registro de imóveis competente estiverem indicados no título. Ainda há os casos de suprimento do pacto antinupcial, que são geralmente quando a pessoa casou e não realizou a escritura pública antes do pacto antinupcial. Neste caso, ele é realizado por um ato judicial e ele constará na certidão de casamento. Então, quando nós recebemos a certidão de casamento constando o suprimento do pacto antinupcial, nós apenas realizaremos uma averbação autônoma no livro 2, na matrícula do casal. Conforme visto anteriormente pela Ariana, o pacto antinupcial ele é regido pela Lei do Divórcio 6.515, que foi estabelecida em 26 de dezembro de 1977 e passou a entrar em vigor em 27 de dezembro de 1977. Tendo em vista que não houve essa comunicação à população e a conscientização a respeito do registro do pacto e a necessidade da realização da escritura pública do pacto antinupcial, estabelece alguns requisitos para que seja registrado o pacto nos casamentos que foram realizados durante esse período de transição. É necessário que seja apresentado, junto ao registro civil, uma certidão atestando a inexistência desse pacto antinupcial, junto com a certidão de casamento atualizada no período de 90 dias. É necessário lavrar uma escritura pública de retificação de regime de bens, junto ao registro civil, para registro lá, e aí, após isso, precisa apresentar para nós essa certidão de inexistência de pacto antinupcial, a certidão de casamento, a abertura do processo de registro da escritura pública lá no registro civil, para que seja registrado
esse documento aqui conosco no livro 3, que é o registro auxiliar. Para que a gente possa fazer esse registro, essa averbação, nós cotaremos alguns emolumentos. Esses emolumentos são o de averbação sem valor, para os casos de averbação de casamento, qualificação, pacto antinupcial e o suprimento do pacto, e o registro da escritura pública do pacto antinupcial ou do pacto patrimonial no livro 3, cobrando o registro auxiliar, que é um registro sem valor. A comunhão parcial de bens é um regime que funciona com os bens adquiridos após o casamento, tornando-os comum, e os que são adquiridos por herança ou por doação não comunica ao seu cônjuge. A comunicação universal de bens são todos os bens adquiridos antes ou depois do casamento, eles se tornam comuns entre o cônjuge e exige a necessidade do registro do pacto antinupcial. A separação total de bens informa que cada bem adquirido pelas partes é de uso e propriedade exclusivo dos cônjuges e exige também a necessidade do registro do pacto antinupcial. A participação final dos aquestos são os bens que, adquiridos no período do casamento ou antes do casamento, rege-se as regras da separação total de bens e no momento da dissolução são entra em as regras da comunhão parcial de bens. E aí é dividido os bens através da partilha, e nesse caso ele necessita do pacto antinupcial por conta da separação total no período do casamento. E a separação obrigatória de bens, que é o regime que impõe a lei para os casamentos realizados acima de 70 anos, entre 16 e 18 de emancipados, não exige pacto antinupcial, e os bens adquiridos onerosamente pelo casal podem ser partilhados, conforme a súmula 377. Não sei se todos viram ano passado, mas teve uma decisão do STF que julgou como inconstitucional a questão da separação obrigatória de bens ser obrigatório para as pessoas com 70 anos, porque disseram que seria uma norma etarista e iria contrária ao princípio da dignidade da pessoa humana e da igualdade. Então, as pessoas que forem acima de 70 anos, se elas escolherem algum regime diferente, elas poderão lavrar uma escritura pública previamente ao casamento e, caso seja união estável, pode simplesmente lavrar uma escritura para isso também. Porém, as pessoas que já forem casadas por esse regime, elas ainda precisarão de ato judicial para essa alteração, mas se for apenas a união estável, também somente pela escritura já é o suficiente. E também tem uma possível alteração do Código Civil brasileiro, que já tem um projeto de lei sobre isso, é o 4 de 2025, e tem algumas alterações como o divórcio poder ser por requerimento unilateral, a questão também da separação obrigatória também já está excluindo essa questão dos maiores de 70 anos. Também temos algumas questões de reprodução assistida também. É algo bem atual, assim, bem inovador, que também prevê a reprodução assistida pós-mortem. Então, a pessoa que falecer e deixar um testamento público ou uma escritura pública dizendo que ela quer deixar seu material genético para uma reprodução assistida posteriormente, ela pode deixar também.